Olá, meu nome é Cláudia Helena, eu sou produtora, diretora, roteirista, editora, se virino nesse programa, eu faço tudo e agora apresentadora. Eu estou aqui com o Zé Mário Carvalho dos Santos, consultor financeiro, que é... Qual o nome da sua Clínica de Finanças. Clínica de Finanças, que é uma... Pode explicar pra gente? É uma consultoria financeira que ajuda as pessoas a terem educação financeira e saírem da situação de endividamento. Sim, essa é uma parte do seu trabalho, né? De ajudar as pessoas a gerir a sua vida financeira e colocá-las no caminho certo, Sim. Depois de ter saneado as finanças. Mas tem também a parte que você orienta empreendedores, né? Sim, está muito relacionado com o financeiro, né? Sim. Não se empreende sem passar por alguns perrengues financeiros. Mas empreender no Brasil é uma aventura. Já foi pior. Já foi pior? Já foi pior. Sim. Eu sou um sujeito de 67 anos, então eu falo com 40 e poucos anos de experiência. Já foi pior. Foi pior no sentido de anterior à lei aquela do Paulo Guedes, da lei da liberdade econômica? Nem tão recente. Já foi pior porque, vamos falar assim, nos anos 1980, 1970, não havia toda essa base de apoio que o interessado em empreender tem hoje no Brasil. Eu me lembro que o Sebrae era muito incipiente. Eu morava numa cidade a 300 quilômetros de Porto Alegre, com um pouco mais de 10 mil habitantes. Qual cidade? Não Me Toque. Não Me Toque? É o nome da cidade? É o nome da cidade. Não Me Toque? Isso. Fui para lá para inaugurar a agência do Banco do Brasil em 1976. Fiquei 30 anos lá. E em 2006 eu vim para Goiânia. Mas vamos voltar no tempo. Lá nos anos 80, 90, quando começou a se falar em informatização, computadores eram os Teslas de hoje, né? Um automóvel elétrico que só poucos poderiam ter. E eu, como sempre fui atrevido, digo, não, eu vou comprar um computador para mim. Mas não tinha na cidade para vender, só vendia em Porto Alegre. Peguei o carro, fiz os 300 quilômetros e fui atrás do meu computador. Quando eu cheguei com o computador na empresa, que era um posto de combustível imenso, nós tínhamos frota de caminhão para transporte, nós éramos o segundo maior revendedor Texaco do Rio Grande do Sul, nós éramos o segundo maior revendedor de pneus Goodyear do Rio Grande do Sul, numa cidade de 10 mil habitantes. Nossa! A região era muito forte, agrícola. Né? Sim, era Não Me Toque e região. Só um esclarecimento aí, se eu entendi bem. Você inaugurou em 1808 a primeira agência do Banco do Brasil, mas você saiu do Banco do Brasil e depois foi empreender. Isso. Sim. Foi. Então tem esse então, gap aí. Foi aí que nós começamos a entender o que é empreender no Brasil. E então, fui atrás do meu computador, cheguei, instalei o computador muito lindo lá. Ele não fazia absolutamente nada, porque sem software não funciona, mas ele estava lá. E eu recebia críticas dos meus clientes perguntando assim, o que você quer com isso? Eu estou tentando informatizar a empresa, vamos começar pelo óbvio, vamos comprar um computador e depois a gente vai escolher os programas. Não, mas computador não é para alguém do teu tamanho. Computador é para a cooperativa e para os bancos. Você não acha que está ficando muito atrevido? Isso não foi um nem dois clientes que me falaram, vários me perguntaram. E eu lembro, porque quando eu saí do Banco do Brasil, que eu me demiti foi em 1987, isso aí eu estou falando do final dos anos 80 e início dos 90 que eu fiz isso, né? De ir atrás do computador, meu sonho de consumo. E eu lembro que eu disse para esse meu cliente o seguinte, pois você se prepare, porque vai chegar o tempo, nunca mais esqueço, em que um borracheiro vai ter que ter um computador, senão ele não trabalha. E não é o que nós estamos vendo hoje. Se você for numa borracharia e pedir para ele emitir um cupom fiscal, ele tem que ter um computador. Eletrônica. Ele tem que ter um computador para ter acesso ao site da Secretaria da Fazenda. Então, veja que isso tudo é uma sequência de fatos e que nós, a minha geração, foi a desbravadora. Nós pegamos o leão à unha. Né? Hoje está fácil. Hoje está cheio de consultoria, escritórios que prestam consultoria, que vão lá e instalam para você, que te ensinam a trabalhar. Nós aprendemos na tentativa e erro, na pancada. Hoje, por exemplo, o Sebrae é
não tem como comparar com o Sebrae daquela época. Você encontra absolutamente tudo que você precisa, de consultoria, de serviços, até de produtos, no Sebrae. Eu estou com 2 empresas agora em fase de alavancagem para trabalhar, né? As 2 estão totalmente baseadas em cursos, treinamentos, em processos, em aconselhamentos, em consultorias do Sebrae de Goiás. Uma delas é a Clínica de Finanças. A Clínica de Finanças já existia. Já existia, agora nós estamos impulsionando. Agora e o Village Baobá. Village Baobá, que é a hotelaria sênior, né? O hotel pra... Hotelaria sênior é lugar de idosos. Então é um day use, eu não gosto muito das expressões inglesas, mas é um day use, é um lugar para os idosos irem de manhã e voltarem à noite para casa. Ah, não ficam hospedados? Não. Pernoite. Nós entendemos que ele é muito mais produtivo assim. Existe uma carência maior com relação a isso, e foram os clientes que pediram, porque a ideia inicial era fazer o sistema de hotelaria. O sistema de hotelaria fica muito caro. Na condição que nós nos encontramos hoje, quanto mais caro, mais difícil do cliente fechar o contrato com você. Ele tem que estar muito bem estruturado financeiramente. Ao passo que se você reduz a atividade do empreendimento, oferece uma gama de possibilidades maiores com um preço inferior, porque serão menos profissionais contratados, você aumenta o seu público potencial. Então, hoje nós temos preços bem mais atrativos, consequentemente a procura aumentou. E mas tem muita demanda, né? Tem muita demanda, porque a sua geração, não a minha, né? Eu tenho que fazer um esclarecimento aqui. Então, o Zé Mário é meu amigo há muitos anos, eu sou mais amiga ainda da sua esposa, né? Então, por isso... Nos conhecemos através dela. Através da dona Patrícia. E é por isso que eu estou, assim, curtindo com a cara do Zé Mário. Nós temos liberdade. Temos toda a liberdade. Essa geração, você disse que tem 67 anos. Essa geração prateada, né? Isso. Que é nessa faixa etária... que mais um pouquinho você já seria seu cliente da sua esposa, Patrícia. É a partir de 60 anos que pode ter acesso. Eu já sou. A Patrícia disse para mim assim: a ficha 01 é a tua. Eu disse: não, a minha é 00 que botei capital. A 01 vai ser o primeiro que chegar, porque eu quero um busto lá naquele lugar, porque a incomodação que dá. E o público tem bastante, né? O pessoal está envelhecendo e. Tem. Eu costumo comparar assim, Cláudia. Nós temos 2 problemas, entre aspas, né, distintos hoje. Filhos, na idade adulta, casados ou não, eles precisam trabalhar. Então, essas pessoas, elas têm crianças, têm bebês. E também têm os pais vivos, porque a expectativa de vida aumentou tremendamente no Brasil nos últimos tempos. Era uma coisa que até bem 2, 3 gerações atrás era raro. Os avós faleciam quando falecia com 55, 60 anos. Eu me lembro do meu avô. Não, mas ele já morreu velho. E ele faleceu com que idade? 60, 61. Naquela época já era. Não, ele morreu velho, aproveitou bem a vida, ele morreu velho. Sim, as pessoas eram avós com 40 anos. Então, veja bem, hoje então os profissionais, aqueles casais, a família tradicional na faixa dos 30 anos, ela tem o quê? Ela tem 1 ou 2 filhos pequenos, e tem, às vezes, os 2 pais, ou os 4 pais vivos. Claro que aqui, em função da idade, alguns problemas relacionados a isso começam a aparecer. Demência, Parkinson, né? Um pouco de Alzheimer, o alemão maldito. Mas, então, o que acontece comigo, que estou nesse meio? Eu tenho que pegar minhas crianças e colocar num lugar em que eu sinta que elas estão seguras. E ao mesmo tempo eu tenho que fazer isso com meus pais para eu poder ter tempo de trabalhar. Eu não posso. As pessoas não têm mais tempo de cuidar dos seus idosos ou das crianças. Isso é porque as famílias diminuíram muito em tamanho. Também. Né? Porque quando a família é maior, mas aquela família antiga de 8, 10, 12 filhos, tinha sempre alguém ali para cuidar dos idosos. Hoje é uma dificuldade você conseguir alguém que vai lhe ajudar a limpar uma casa, esse tipo de coisa. Quando consegue é caríssimo. Eu tenho ouvido relatos lá de pessoas que correm atrás de cuidadoras para ficar com seus idosos em casa, porque entende que em casa o ambiente é diferenciado, a pessoa se sente melhor. Cuidado com essa ideia, não é assim que funciona. Mas, enfim, uma cuidadora, e a Cláudia é advogada há de confirmar o que eu vou dizer, você vai contratar uma cuidadora e pagar tudo que é devido para ela, é antieconômico. Sim. Ao passo que se você tem uma empresa, um estabelecimento que tem esses profissionais
e que, pela legislação, uma cuidadora pode cuidar de 3 ou 4 idosos ao mesmo tempo lá, você dilui esse Já custo. dilui, exatamente. A família não, ela contrata uma cuidadora para um idoso. Quer dizer, você está contratando ela 100% full para o seu. E ainda tem que fornecer alimentação, tem que fornecer todas energia, água, toda aquela necessidade básica dela. Se você for botar numa planilha tudo isso, é impraticável. Por falar nisso, vamos entrar no assunto dos encargos. Encargos trabalhistas, os encargos, aquela parte do seu sócio. Você tem um sócio, chama governo. Esse... Dando Como lucro ou não dando lucro, ele Como é o seu relacionamento com o seu sócio? Não, quando você trabalha direitinho dentro das normas, o sócio não incomoda. Leva uma boa parcela. Não, ele leva praticamente tudo. Então você deixa... mas percentualmente. A carga tributária hoje no Brasil, nós terminamos o último governo, o governo Bolsonaro, com algo lambendo 40%. E agora? Bom, agora com essa... Eu estou com um material lá voltado justamente, fornecido pelo meu escritório contábil, que faz o trabalho para as nossas duas empresas. Eu pedi para eles fazerem um levantamento de como se comportaria a tal da reforma tributária. E ele me mandou esse material, alguns áudios do Sindifisco, aquela coisa toda, uma análise que eu não consegui ter acesso ainda, porque eu não tive tempo, mas o material está lá. E, basicamente, o que eu posso dizer com relação a isso, com certeza de não errar? Para o pequeno empreendedor, não mudou nada. Cara, eu vou dizer uma coisa para você assim, ó, esse nada você leva com um pouco de reserva. Não mudou para o pequeno empreendedor, mas dali para cima a coisa é bem tensa. Eu quero estudar isso. Quanto é para cima? Seria quanto de... Seria um empreendimento de qual tamanho? Ó, como é que é? Eu não tenho os limites, porque não é minha área, mas assim, você tem o microempreendedor individual, aí você tem a microempresa, aí você tem a empresa de pequeno porte, né? E aí começa. Empresa de médio porte, empresa de grande porte, com algumas variações aqui no meio. Pelo que eu pude deduzir, quando você tem um faturamento a partir de R$180 mil anuais, então daria na base de 15 mil por mês. Não, mas isso é um mercadinho lá na... Isso aí é o microempreendedor individual. Esse é um barzinho você já sai para uma nova faixa. Aí já a tributação é um pouquinho maior, e aí vem vindo. 180 mil por mês? Por ano, quer dizer? E aí depois, então, a próxima é, se não me engano, 2 milhões por ano, alguma coisa assim. Mas, enfim, o que nós temos aqui? Noves fora passando a régua. Nós temos um governo cujo foco é arrecadar. Então, existe uma máxima na nossa área que diz o seguinte, e essa aqui não tem quem derrube: governo que propõe reforma tributária, ele não está propondo para perder a arrecadação. Não. Isso é a coisa mais lógica do mundo. O que ele vai fazer? Ele vai fazer um rearranjo de siglas, vai juntar 2 ou 3 num nomezinho, mais 2 num outro nome, aquela coisa toda. Nesse meio tempo, ele joga 0, não sei quanto por cento em cada um e você acaba pagando mais. Por isso, a gritaria de prefeitos e governadores, porque eles vão perder poder econômico, vão perder arrecadação. Vai acontecer aquilo que se temia sempre, nós, empresários, deputados estaduais, vereadores. O quê? Centralizar a arrecadação na capital federal em Brasília, e quando o governo municipal ou o governo estadual precisar de dinheiro, ele vai lá com o Pires na mão em Brasília, ajoelha na frente do ministro. Mas é o que acontece, é o que tem acontecido já desse ano que passou, 2023. Então isso é muito complicado. Que força nós temos para mudar isso? Praticamente nenhuma. Isso vem de cima, né? Então o nosso sócio, ele é o cara que não está nem um pouco preocupado com as noites que nós não dormimos, com o credor que a gente não conseguiu pagar, com o recolhimento do INSS, do Fundo de Garantia, que eu não consegui transferir, porque eu ou pago o salário do meu funcionário ou eu pago a guia. O meu funcionário precisa comer, eu pago o salário. E a guia eu vou ver quando é que eu posso. Isso aí já está tão precificado nessas taxas, porque dali a pouco vai acontecer assim, o governo vai fazer um desenrola para os impostos. O que acontece? Eu vou te poupar a multa e 95% dos juros. Nossa, que maravilha, eu vou lá fazer essa negociação. O que ele fez? Ele tirou a gordura que ele tinha acumulado, achou que eu ia pagar para ele e não consegui, mas ele vai cobrar o que eu realmente devo, né? E quem pagou no prazo? É o otário. Quem pagou no prazo no Brasil... Quem cumpriu a regra? É sempre Quem cumpre a regra é otário. É sempre otário, porque ele sabe...
Você não precisa ter dúvida. Se você não pagar o seu IPTU no início do ano e você esperar para o final, vem uma proposta da prefeitura dizendo o seguinte, faça uma renegociação que nós vamos aqui cortar 50% do juro, 90% da multa, alguma coisa nesse sentido. Eu que me esforcei para pagar no início do ano, abri mão de alguns gastos para poder pagar aquilo, para não ter problema com a prefeitura e com a fiscalização, me sinto como um otário, porque eu vou acabar no prazo pagando mais do que aquele que vai pagar atrasado. Eu pergunto, tem lógica isso? O Brasil é um país que não tem lógica nenhuma, para mais ou menos tudo, quase tudo. É complicado. E empreender nesse país com esse sócio, com regras que mudam ao sabor da mudança do governo, é mais complicado ainda. É o país que tem o maior número de alterações de normas tributárias no mundo. Eu poderia citar um número aqui, não vou dizer porque erro, mas teve deputado federal, se não me engano, que fez um cálculo nos últimos 10, 15 anos, isso aí depende de governo, é governo do PT, PSDB, não interessa. A ânsia é de todos. São mais de centenas de mudanças por mês. E você precisa estar atento àquilo, porque no momento em que você passar por cima de uma e não se antenar, você é multado. Os governos eles sucedem, mas eles não mudam tanto assim essa direção. No entanto, a gente teve um governo passado que foi um pouquinho diferente. Sim. Né? Ele reduziu impostos, ele entendeu a curva de Laffer, que é aquela curva que diz que quanto maior o número de encargos, menos possibilidade de ter... Cumprir. Exato. E aí a pessoa deixa de... Sim. E que seria muito mais... E que é muito mais interessante cobrar menos impostos, menos taxas. Aumentando a base de pagadores Exatamente. que têm condições de pagar. Quer dizer, isso é uma coisa lógica. Isso é economia aplicada. E esse movimento agora reflui, né? Porque eu li que quem ganhar a partir de 2 salários mínimos vai fazer o quê? Pagar imposto de renda. Pagar imposto de renda, que maravilha. Agora eu posso me chamar de classe média? Então, eu vou ganhar 2 salários mínimos. Agora você vai ser xingado pelo seu presidente, porque você vai fazer parte das elites. E se eu tiver 2 televisões? Então, você vai estar pagando imposto. Existe uma simulação que eu li hoje, o seguinte, o sujeito que vai ganhar 2 salários mínimos, ele vai pagar por volta de R$13, R$14 de imposto de renda. Ok. Parece pouco, mas ele já paga no consumo, ele já paga no serviço, ele já paga nas concessionárias, ele já paga muito. Nós temos imposto em tudo. A maioria das pessoas não entende isso. Se você vai no supermercado, é muito raro o item que você vai comprar que não tem imposto. Eu não lembro de nenhum de pronto, mas tem. É coisinha assim que a indústria brasileira, o governo brasileiro tem interesse em não tributar para incentivar o consumo. Mas isso também não é perene, não é para sempre. A hora que o consumo chega no ponto que eles querem, eles começam a taxar. Sim. Entendeu? Só para criar o mercado. Eu vou botar açúcar na boquinha do consumidor, porque quando ele achar bom, melzinho na chupeta. Eu pego ele. Isso é governo, isso aí não tem partido. Isso todo governo é assim. Agora, o que você acabou de dizer, sim, tem fundamento, né? Nós tivemos desoneração da folha de pagamento, nós tivemos uma série de tributos, alguns foram eliminados, outros foram reduzidos, tá? Nós tivemos uma mexida forte na composição do preço do combustível no último governo. A CID deixou de ser cobrada, que é uma das tributações mais idiotas que nós temos. Outra imbecilidade, desculpa a expressão, outra imbecilidade que nós temos na tributação brasileira é essa aplicada pelos governadores do Estado com relação ao preço o ICMS sobre o preço do combustível. Você sabe como é que funciona isso, Cláudia? Tu sabe como é que funciona? Uma vez eu tive um aluno que fez, apesar da minha área não ser essa, mas aconteceu, calhou. Era justamente sobre direito tributário. Eu falei, eu vou aprender na sua monografia. Parece que é um preço, uma previsão de um futuro, assim. O governo tem uma bola de cristal. Exatamente. E aí eu vou tributar, deixa eu ver quanto vai estar o preço da gasolina daqui a tanto, no final do ano. Normalmente são semanas. Aí isso o TCC, aí altera de quinzena em quinzena. O TCC do menino, obviamente, era contra, né? Mas continua. Basicamente é isso. Por exemplo, vamos arredondar os valores. Se eu jogo, agora fazendo um raciocínio de quem não é da área, se eu jogo assim, não, porque o preço do arroz, da gasolina vai estar R$70 no final do ano, então eu vou cobrar imposto em cima de R$70.
sendo que hoje é R$40. Sim. Isso é absurdo, porque eu estou Sim. inflacionando o mercado. Sim, Quando eu faço isso, você assim, está penalizando. eu não tenho raciocínio matemático, eu consigo chegar a essa conclusão. Você está penalizando a população. Sim. Então, a ideia é do CONFAS, do Conselho Federal dos Secretários de Fazenda, não é governador específico. Todos eles estão sujeitos a isso, né? Então, o posto de combustível compra o combustível da Petrobras por um determinado preço. Aí eu sou o dono, vamos dizer assim, hoje você vai nos postos de Goiânia e vê a gasolina R$ 5,94, R$ 5,97, eu vi posto com mais de R$ 6 hoje, em uma determinada região. Mas eu resolvo fazer uma promoção. Olha, está todo mundo vendendo a R$ 5,90, eu vou ficar uma semana vendendo a R$ 5 para ver o que vai acontecer. Fazendo dumping, né? Eu até posso vender por R$ 5. Isso é ilegal. Mas eu vou pagar imposto sobre aquilo que o governador acha. Entendi. Que Você até queria fazer dumping, mas que... Não, eu vou ver. Quer dizer, olha, minha margem, na verdade... Para ganhar o mercado. Só que você Exato. vai abaixar o preço... É a história da curva de Laffer. Eu vou ganhar no número de base de consumidores que vão vir ideal, atraídos pelo preço baixo. Né? O que eu perdi aqui, eu ganho na base. O governador não entende isso. Assim, ó, o preço atribuído hoje para a gasolina em Goiás é de R$ 5,80 e alguma coisa. Se eu quiser vender a R$ 5,50, então, eu tenho que pagar só R$ 5,80. Se o empresário, se o dono do posto de gasolina quiser fazer isso... Eu vou aumentar minha base de consumidores. Reduzindo o preço. Reduzindo o preço, mas aí o governo estadual vai cobrar dele o imposto cheio? Cheio. Qual é o incentivo para eu... Não, é o que eu falo. É isso que eu falo. E eu falo isso para vocês com conhecimento de causa, porque eu tive 20 anos no ramo de revenda de combustível. Olha, é uma coisa que a gente brigou muito no Rio Grande do Sul com relação a isso. Tem que acabar, tem que acabar. Não tem força, nem política, nem empresarial, nem representativa que consiga mudar a cabeça dos caras, porque a arrecadação para eles é a mesma coisa que feijão e arroz para nós. Eles comem isso. Claro. Porque eles não trabalham, eles vivem do nosso dinheiro. O presidente da República, os ministros, eles precisam desse dinheiro para comprar apoio. Esta é a verdade nua e crua. Se todos nós sentarmos e não recolhermos mais imposto, a pirâmide sucumbe. Mas hoje é impossível, né? Não, esse é o uma ideal. teoria. Seria maravilhoso. Acho que seria realizável, seria fático lá no século XIX, início do século XX, mas a partir do momento que as coisas começaram a ser computadorizadas, online, não tem mais como. Nós tivemos um exemplo no governo anterior, quando num determinado momento o preço do óleo diesel começou a subir, os caminhoneiros pararam. Você lembra disso? Ah, sim. Cara, uma categoria parou e bateu o desespero, porque é justamente quem transporta os itens para todo o Brasil, quem pulveriza a coisa. Os trabalhadores do transporte têm poder, nós, consumidores, eles têm. Acho que não. Nós somos realmente manézinho mesmo. Nós não temos unidade. O brasileiro tem esse problema. O brasileiro não se une com os demais em defesa de um determinado ideal, determinada ideia. O brasileiro é o seguinte, eu sou brasileiro, você também, então a gente está falando de nós mesmos. O brasileiro é o seguinte, ou eu quero me dar bem, os outros não querem nem saber. Se eu me der bem, pimba, é isso que eu quero. Pronto. É triste. É triste, é lamentável. É triste porque, assim, eu ouso dizer que eu não sou assim, Zé Mário. Não, você eu estou falando no geral. Eu sei, no geral, eu sei, mas eu vi uma pessoa que não tem esse espírito. Não tem. Né? Só quer levar vantagem. No o caso brasileiro nós, quer levar vantagem. Eu coloco você também nesse balaio, você, mas muita gente que eu conheço. A gente não pensa assim, mas a maioria pensa. Pensa. Lamentavelmente. Lamentavelmente. Porque o que dói mesmo é a barriga. Mas isso é uma coisa, né? Como a gente está com a barriga satisfeita, a barriguinha cheia, a gente tem tempo de pensar sobre Sim. isso. O problema do brasileiro é que ele está tão depauperado, ele está tão pobre, que ele tem que acordar às 5 horas da manhã, pegar o ônibus, ir para o trabalho, ficar 2 horas no trânsito. E aí, quem está muito ligado às necessidades básicas da vida, ele não vai ter tempo de pensar nessas coisas. Ele tem outras coisas mais importantes para se preocupar. Que é a sobrevivência. Ele tem o filho em casa pequeno, ele tem a esposa que ele não sabe, ele está deixando ela em casa, não sabe o que vai acontecer quando voltar com essa violência absurda que nós temos. Então, cara, é muito complicado. É muito complicado.
Nós estamos vivendo um choque. Vamos ver o que vai acontecer aqui. E com essa reforma tributária, se ela empobrecer ainda mais a população, daqui a pouco é a gente que está mais preocupado em colocar comida na mesa do que ficar aqui sentado no podcast discutindo. Mas assim, ó, eu que trabalho com isso, trabalho com números, eu tenho assinatura de 10, 12, 15 revistas e jornais do Brasil inteiro, estou permanentemente lendo, né? Eu posso dizer para vocês o seguinte, existe uma máxima que foi cunhada agora, depois da virada do ano de 2023 para 2024, quando apareceram os balanços dos bancos. Por quê? Era uma curiosidade saber, é o primeiro setor que as pessoas se fixam, né? Tem crise, vamos ver como é que... Nunca tem. Fecharam no azul? Não, fecharam no azul. Super azul, lá em cima. Eles oscilam. Quando o lucro dá um pouco abaixo do que o esperado, eles arregalam. Mas como só 4 bilhões no trimestre? A gente estava acostumado com 7. Nós previmos 6. Como é que só deu 4 bilhões no trimestre? Demite o CEO, demite o diretor de não sei o que lá, contrata outros. Isso assim, aqui. todo mundo no vermelho. Se fosse todo mundo. Menos os bancos. Os bancos. Então, cunhou-se uma citação, uma percepção seguinte. O Brasil de 2023, que foi o que encerrou agora, boa parte dos números ainda não está fechada, porque tudo no Brasil é muito lento, mas pelos números que nós temos de 2023, quem era pobre ficou mais pobre. Quem era rico ficou mais rico. E abriu um fosso imenso entre esses dois extremos. Aqui somos nós da classe média. Não é que a classe média tenha crescido. Não. A classe média continua uma classe média. Ela não pode ser asfixiada até o final, porque senão o governo sucumbe. Apesar de dizerem que não é a classe média que sustenta os impostos no país, não é o rico e não é o pobre. O pobre recolhe imposto no consumo. Indireto, no consumo. Quando ele compra arroz, açúcar, feijão, e não é impostinho. Se vocês Isso eu sei, é um absurdo. Tem itens de alimentação com mais de 50% de imposto. Sim, eu sei disso, é um absurdo. Como é que as pessoas comem? Então, você tem assim, ó, você tem uísque importado pagando menos imposto do que arroz, item básico feijão, de alimentação. Isso é um absurdo. Mas o brasileiro médio, ele não se interessa por esses assuntos. Ele acha muito pesado. Não, finanças, não quero saber disso. Não é para mim, eu não estudei isso, tal e coisa. Essa área que eu trabalho, que eu tenho vários colegas, aí, alguns até já vieram aqui no Novo Normal, isso é para doido, tá? O sujeito... Só tem doido nesse programa. Olha aqui o nome do programa, o nome do podcast, só tem maluco nesse programa. O sujeito que estuda isso, ele tem que ser maluco e tem que gostar muito. Eu gostei muito, tá? Por quê? Porque a minha história desde criança, meu pai e minha mãe, que eu agradeço tremendamente por terem me formado dessa maneira, eles começaram assim. Eu queria ter o nosso convidado hoje aqui para debater isso com ele, porque ele é muito mais jovem do que eu. O João, né? O João, ele não pôde vir. João Ricardo, 32 anos. Metade da minha idade. Tem idade para ser meu filho. Mas, Como assim, é o nome do seu pai mesmo? Aristides. Seu Aristides, é o que eu conheci. Isso. Então, o meu pai, eu vou contar uma historinha que hoje você não consegue aplicar nas crianças de hoje, porque mudou muito a visão com relação a isso. O meu pai era funcionário do Banco do Brasil. Então, ele chegou a ser tesoureiro do Banco do Brasil, trabalhava naquelas gaiolas lá, parecia uma cela de prisão, com toda a dinheirama ali, ele que distribuía para os bancos e para as grandes empresas lá no Rio Grande do Sul, na região de Calçado, lá do Vale dos Sinos. Bom, era uma época em que o banco abria. O meu pai ia trabalhar às 8 horas, às 9 horas a agência abria para atendimento externo, às 12 fechava. Das 9 às 12? Todo mundo ia almoçar. Às 14, para. Eu peguei essa época. Às 14 voltava e abria a agência, trabalhava até às 16, fechava e daí você fazia o expediente interno, não tinha informática, não tinha nada, é tudo na mão e na caneta, escrituração, tal coisa para deixar pronto para outro dia. Então eu levava o lanche da tarde para o meu pai, nunca esqueço. A minha mãe tinha uma térmica um pouquinho maior que essa aqui, era café com leite, eu levava um sanduíche, tal coisa, tu vai lá e leva para o teu pai lá no banco. Eu ia lá e, nossa, aquilo para mim era um mundo à parte. Todo mundo de gravata, camisa branca. Nossa, um dia eu quero trabalhar aqui. E trabalhou, né? Trabalhei. Aí o que aconteceu com o meu pai? Ele foi um cara muito preocupado com isso, então lá quando eu tinha meus 12, 13 anos,
Não acredito. Te botou pra trabalhar? Não, ele começou a dar mesada para nós. Ah, tá. Pensei que ele tinha te botado Só pra que trabalhar. Que coisa horrível. eu levava uma desvantagem. Ah, Porque como eu sou o mais velho de 3, o que eu ganhava, o caçula também ganhava. por que desvantagem? Eu sou caçula, de Não. 3. O meu irmão mais novo tinha 5 anos menos do que eu. E daí? Ué, mas ele ganhava o mesmo dinheiro que eu ganhava. Sim. Mas tudo bem. Aí era a época de você ir na matiné no domingo ao meio-dia, o domingo depois do almoço, aí comprava bala, aquela coisa toda. Um dia eu cheguei para o meu pai e disse assim, pai, a mesada não está chegando mais para aquilo que a gente está fazendo. A minha faixa etária, o consumo é tal. Ele olhou para mim e disse assim, não tem problema, você quer aumentar a tua mesada? Quero. Você vai ter que trabalhar aqui em casa em alguma coisa. Parabéns. No quê? Aí ele disse para mim assim, eu tenho 4 pares de sapato preto que eu preciso para trabalhar. E eu vou no engraxate engraxar toda semana. Se tu engraxar para mim, eu pago para ti a mesma coisa que eu pago para o engraxate. Justo. Você topa? Topo. Qual a sua idade na época? Uns 12. Tá, perfeito. Ele foi Trabalho lá infantil, comprou, mas então, tudo bem. Ele comprou a latinha de nuggete, comprou a escovinha, o pano, tal e coisa, e eu passava. A minha mãe achava Você tinha aquilo... caixa? Não, em casa, só pro meu pai. Tá. A minha mãe achava um horror aquilo. Meu Deus do céu, o que os outros vão pensar? E o pai dizia para ela assim, calma. Tá, aí eu engraxava. Tá, então eu já ganhava a mesada e ganhava o dinheiro da graxinha. Claro que a inflação comeu aquilo e dali a pouco aquilo não servia mais. O cinema, o sorvete. Namoradinha, aquela coisa toda. Pai, dinheiro já não está mais dando de novo. Não tem problema, eu mando lavar o carro uma vez por semana. Se tu lavar o carro aqui em casa, do jeito que eles lavam no posto, porque não amaciava. Também tem isso, né? Porque não amaciava. Do jeito que eles lavam no posto. Grande posto... senhor Aristides. Eu vou te pagar o que eu pago no posto. Você topa? Eu topo. Então, o que eu fazia? Eu estudava de manhã, voltava correndo para casa, almoçava, fazia toda a minha lição. E no dia que ele deixava o carro ali por volta de... Eu tinha que descansar. Aí, às 3 horas, ele ia a pé para o banco para deixar o carro na frente de casa para eu lavar. Aí, às 3 horas, eu acordava, pegava a mangueira, o balde, a escovinha, os traços e ia lá lavar o carro. No primeiro dia que eu lavei o carro, eu achei assim que eu tinha feito uma obra do Leonardo da Vinci. Olha esse carro! Impossível ele achar que está mal, né? Aí esperei às 6 horas ele vir para casa. Daí a pouco aponta o pai na esquina, vem caminhando, tá ali coisa. E eu disse para ele assim... Aí! Tá aí, pai, tá ficou pronto. Bom, dá uma olhada, bom. Dá uma olhada. Ele olhou para mim, cara, eu nunca esqueço. Tem coisas que marcam a gente, né? Com certeza. Ele olhou para mim e botou a mão assim, dentro do paralama e fez assim, saiu um barro. Não, ele disse assim, não tá pronto. Nossa, não sabia onde é que ia botar a cara. Pega a mangueira... 6 da tarde, não tinha nem luz. Os 4 paralâmpicos, os 4 estão igual. Aí eu não atinava, eu achava que só a parte que aparecia que tinha que ficar limpa. Não, tem que ficar limpo tudo. Aí, lavei tudo, era noite, fechado, ele foi lá com a lanterna, olhou, tá beleza. Te deu quanto? Deu o mesmo valor da mesada? O era mesmo metade? valor que ele pagava no posto para lavar. Mas nisso então, você ainda ganhava a aí mesada? Eu ganhava a mesada, ganhava o da graxa e ganhava agora a lavação do carro. E o que era mais? A lua do carro. Do carro? Porque a mesada ele ia atualizando, né? Conforme todo ano, passava ele assim, agora não é mais tanto, eu vou pagar um pouquinho mais para vocês. Ele era assunto na agência do banco. O que você está fazendo com esses meninos? Pelo amor de Deus, que barbaridade, o que é isso? Aí, com 15 anos, ele me botou para trabalhar. Muito bem. Eu odiei, né? Eu podia ficar em casa, aquela coisa toda. Não, mas aí eu tinha que botar a minha rica bundinha numa bicicleta e trabalhar numa fábrica de calçado do compadre dele, que eu ia trabalhar no escritório, mas era aquela história assim, 2, 3... De contínuo? 2, 3 quilômetros para ir no correio, passa lá no banco e pegar a bicicleta e ir passa no correio. Passa lá no banco, abre a caixinha do banco, tira lá os duplicatos, os títulos que eles estão devolvendo. Então você não era motoboy, você era... Bicicletoboy. Bicicletoboy. Na Torreira do Sol, 2 quilômetros de distância. Que maravilha, que educação fantástica você teve. Andei com aquilo. Aí, os colegas dele apertaram, porque todo mundo tinha filho. Aí eles começaram a apertar mais, fazer pressão nele, né? Mas Ari, pelo amor de Deus, olha... Coitado do menino. O que é isso? Ele disse... Coitadinho. O pai dizia para ele assim, tu tem filho? Tenho. Cria o teu, que eu crio o meu. Mais sulista impossível. Não, é um doce de pessoa. Aí,
Na primeira noitada que a gente saiu, eu e meus amigos, já estavam com 16 anos praticamente. Já tinha grana, Não, 3 fontes de renda. Aí terminou as mesadas, eu estava só com o salário da empresa que eu trabalhava lá. Aí eu saía, a minha época de idiotice na vida, que eu fumei 1 ano e meio, mais ou menos. Então eu sempre tinha cigarro, eu dava cigarro para meus amigos, porque eles não tinham dinheiro para comprar. Eles tomavam cunhaque, porque era mais barato, eu tomava uísque. Oh. E eles ficavam me olhando assim, né? Aí o que aconteceu? Meus amigos chegavam em casa e começaram a pressionar os pais deles, assim, ó, eu quero trabalhar. Por quê? Não, porque o Zé tem dinheiro, tal coisa, está ganhando bem, isso e aquilo. Aí os caras voltaram, os colegas dele voltaram e disseram, eu te falei, olha aqui, tu criou um problema lá em casa, agora os meus meninos querem trabalhar. Ué, maravilha, eu queria o quê? Mas não a cabeça de um sujeito que acha que aquilo está errado, você não vai conseguir convencer ele. Todos passaram a trabalhar, sabe? E era uma geração assim, né? Então, quando você começa, desde o início, a incentivar as pessoas a dar valor para o dinheiro, mas você não pode se render para ele. Você tem que dar valor. O dinheiro é necessário. Muito. É preciso, é necessário você entender também que o dinheiro foi feito para gastar, porque se você pega o seu salário e bota ele dentro de uma gaveta e chaveia, ele não serve para absolutamente nada, não é para isso que ele foi feito. O grande problema que nós temos no Brasil hoje é que o gasto é feito de forma errada. E também eu queria só voltar nesse assunto aí. Tem um probleminha que eu estava esquecendo. Na época do seu Aristides, ser funcionário do Banco do Brasil era um ápice na vida. Então, na sua época também. Então, os colegas que falavam assim, meu Deus, mas você coloca o seu filho para engraxar sapato, você coloca o seu filho para pegar uma bicicletinha 2 quilômetros para ir no correio para a empresa, isso é um absurdo, é porque eles faziam parte da elite. Sim, nós éramos a ponta da pirâmide. Sim, e você viu aquele vídeo que saiu eu não conheço as pessoas, da pessoa que mora num dos condomínios fechados em Goiânia, que arrumou um carrinho de picolé pro filho? Sim, eu vi. Mais ou menos seu X. Não consegui localizar onde é que é. E nem eu acho que é no Jardins Viena, não sei. Menino achando a coisa mais gloriosa do mundo. E ele tá certo. Lógico, esse vai ser um menino que quando ficar adulto, ele não vai ter problema com dinheiro. Vai ser muito difícil você encontrar uma pessoa assim tendo problema com dinheiro. Claro, ele vai ter os problemas dele da vida. A vida é feita de ciclos, uma hora você está em cima, outra hora você está embaixo. Uhum. Mas a grande sabedoria é definir que quando você estiver em cima, você precisa fazer uma reserva, porque você vai cair. E se a criança nasceu na elite, ela está lá muito bem posta ali no condomínio fechado, não necessariamente ela vai permanecer nesse estado se ela não souber lidar com dinheiro, se ela não souber o valor do dinheiro. Sim, justo. É isso aí. Justamente isso. Então, esses princípios, essas formas de educar, foram se perdendo no tempo. Eu eduquei os meus 2 filhos assim, já não se permitia tanta coisa que eu passei, né? Mas eles tinham o dinheiro deles, e eu me lembro, numa certa feita, nós fizemos uma viagem para o Uruguai para fazer compras. Nossa, eles me incomodaram demais. Aí eu disse, vamos fazer o seguinte... Queriam tudo. Não, vamos fazer o seguinte, nós chegamos no Free Shop, em Rivera, porque lá é só dinheiro, né? Na época não tinha cartão. Eu botei a mão na carteira, tirei e disse assim, ó. Eles eram os gurizotes. Eu não era adolescente? Não. Você deu dinheiro na mão de criança? Tanto para ti, vão comprar o que vocês quiserem. Outra coisa, não me peçam dinheiro para complementar a compra. Vocês vão ter que negociar com o vendedor ou vão ter que comprar menos para trazer troco. Eu não vou botar dinheiro em cima disso que vocês estão levando aqui. Vaza! Os 2 correndo para comprar. E a mãe deles ficou numa próxima alimentação ali, conversando, ali coisa. Aí o menor veio, né? O outro veio lá com as coisas dele. E aí, Marcelo, conseguiu? Consegui. Aí o Roberto veio e disse assim, eu vou precisar de mais... Não, merreca. Cláudia, era coisa de dinheiro você de hoje. Você estabeleceu uma regra. R$15, uma merreca. Ele disse assim, pai, eu preciso para complementar... Mas e o conselho que você deu para ele negociar? Eu disse, o que eu te falei, meu filho? Não, mas é que eu não tenho... Aqui tem um pacote, era aquelas meias soquete que ele queria, um pacote não sei quantas meias, que se eu tiver que levar ele, eu tenho que pagar mais isso, Aí, o vendedor disse que quer falar com a senhora. Não tem problema. Peguei a mão na mão, fui lá. Estava lá o cara me esperando. O senhor é pai do senhor? Não, acontece o seguinte, isso e aquilo. Não, mas deixa eu te explicar uma coisa. Eu falei para ele, explicar uma coisa aqui.
Eu dei a mesma quantia de dinheiro para os dois. Eles vieram na tua loja e compraram. Não só na tua, mas vieram na tua loja e compraram. Um conseguiu cumprir com o combinado, o outro não. Você vai ter que fazer uma mágica se quiser que ele compre de ti. Eu não vou botar mais dinheiro. Muito bem. Aí o cara ficou pensando. Não, mas assim, então eu posso dar um desconto aqui para complementar para ele poder levar a meia. Bom, eu vou precisar botar a mão no bolso? Não. Tá Então, beleza. tá bom. Negócio fechado. Pode. Aí assim. Chegava na praia, quero picolé, quero milho, quero não sei o que lá. Não, você não quer nada. Toma aqui tanto, isso aqui é para os 15 dias de praia. Você também. Vocês administram o dinheiro de vocês. Eu não... Se chupar picolé no primeiro dia, todo o dinheiro com vai picolé. Ficar olhando para o teu irmão os outros 14 dias vai comprar um picolé por dia. Vai ter que saber, aprender a administrar essa quantia. Cláudia, foi uma... A gente diz vacina, mas hoje vacina está em desuso, é um nome feio até. Assim, ó, foi uma bênção para eles. Eles aprenderam. Sabe? Os dois estão... Eu vou te contar uma história. Estabelecidos. Eu vou te contar uma história. Somos 3 também lá em casa, né? E aqui, você não é daqui, mas você não conhece um clube que chama Jaó. Aí tem uma parte que era... Não sei como é que funciona agora, mas nos anos 70 era muito tranquilo. Você jogava as crianças lá na parte das crianças, no Jaózinho, e dane-se, né? Não acontecia nada. Fica aí. E os mais velhos ficavam na parte de cima. Meu pai fazia isso, ele dava dinheiro. Toma para você vai passar a tarde toda lá no sábado. Aí, óbvio que a gente acabava com o dinheiro todo. E os meus irmãos, minha irmã mais velha e meu irmão, Eduardo, pegavam eu. Olha que coisa horrível. Levava a gente... A caçulinha? A caçulinha, a criancinha, né? A menininha, a menor. E a gente ia lá na sinuca... onde meu pai estava jogando sinuca com os colegas. E adivinha o que eles mandavam? Apostar. Não, eles mandavam eu pedir dinheiro pro meu pai. Na frente dos constrangeiros. Exato. Constrangeiros amigos, mas o que é isso? Mas o meu pai não era igual a você. Meu pai ele cedia sempre, é claro. E se você sempre cede, se esse truque sempre dava certo, óbvio que meus irmãos repetiam ele comigo o tempo todo. Todo final de semana eu tava lá, pai, acabou. Eu acho que eu tenho uma explicação por que eu não cedia. Eu acho que eu tenho uma explicação por que eu não cedia. Por causa do seu pai. Eu não tive filha. Ah, sim. Eu acho que se eu tivesse tido uma filha, eu teria estragado essa menina. Deus sabe o que faz, né? Não me deu uma filha. Agora tem a Maria, Agora tem a Maria, a neta, né? Mas assim, ela tá em Uberlândia, quem tiver que estragar, que estrague. Quando vier para cá é só colo e volta. Não vou educar ninguém, são eles que educam. É mesmo, tem essa diferenciação aí. Vovô é só para pegar no colo, desde que as fraldas sejam limpas. Nossa, vô, nem trocar fralda, você não tá trocando? Não quero saber de nenê. Fralda cheia ou cheirando mal. Toma, vai lavar essa criança depois de me dar de volta aqui. Sei, ó. É melhor você não falar muito não, porque pode ser que você pague língua. Eu sei disso. Né? Que a Maria, ela nasceu há pouco tempo, ela tem o quê? Quantos meses? 6 meses, completou 6 meses, calma. Tem melhor você ficar quieto, não cospe pra cima não, porque pode cair em você de volta. É verdade. Né? É verdade. Pagar a língua de vô babão. Bom, voltando para o nosso assunto de empreendedorismo, então nós temos... Não respondeu a pergunta, vamos falar de empreendedorismo. Eu vou cortar essa parte, pode deixar. Então, assim, empreender no Brasil realmente é uma aventura. É uma aventura para o perfil mental que tem a média dos brasileiros. Perfil mental? O brasileiro... Pode esclarecer isso para mim, por favor? E para o nosso público. O perfil mental do brasileiro é aquele, assim... Vou dar um exemplo que eu vivenciei muitas vezes no Rio Grande do Sul. João, vamos dar o nome de João. O João trabalha numa indústria de implementos agrícolas durante 15, 18 anos. Num determinado momento, a indústria dá uma sossobrada lá em função dos problemas econômicos que o governo sempre coloca, aquelas pedras que o governo coloca no caminho. E indústria de portes, você sabe, empresa de porte não quer saber se você tem filho, se não tem filho. É o seguinte, tudo são gráficos. E eu me relacionava muito bem com um diretor de recursos humanos de uma das grandes indústrias que tinha lá. E o cara dizia assim, eu perguntava para ele, como é que você consegue dormir? Ele disse, eu não sei. Eu tento me desvincular
do problema dos funcionários que são demitidos. Porque eles são, para a empresa, um número. Eu não posso ficar pensando que o cara é casado e que a esposa está com uma doença ou está grávida, ou que o pai dele tem câncer, ele não pode perder o emprego, porque senão deixa de dar os remédios. Ele sempre dizia para mim assim, ó, uma empresa não existe para isso. Aquela frase, antigamente. Aqui nós somos uma família. Nossa, eu tenho horror dessa frase. Isso não existe. Essa frase é cretina. Então, enfim, o João recebe lá, num determinado momento, o aviso de que ele será demitido. Mas o João tem uma boa massa de recursos na demissão, porque ele tem o FGTS, tem indenizações, aquela coisa toda. O que o João vai fazer? Bom, agora eu vou abrir a minha empresa. Agora eu vou ser um profissional João. Liberal. O que eu vou ser? Eu vou ser eletricista. Beleza. O João vai lá, compra meia dúzia de ferramentinha, não faz curso nenhum. Ué, mas... E vai para a casa da Cláudia fazer uma instalação elétrica. Vai não, porque eu peço referência. Aí o que ocorre? O João não tem estudo, o João não tem treinamento naquela área, o João não tem nada. Ele só tem uma vontade que não é uma vontade de ambição de se dar bem porque essa atividade me dá prazer. É a vontade de faturar. Porque ele sabe que o vizinho dele é eletricista e que cada visita hoje é R$150, larará, aquela história toda. Ele pensa, nossa, mas ele ganha R$150 uma visita... eu também posso. Só que ele não tem a habilitação necessária. Ele não tem o conhecimento. Quando eu trabalhava na fábrica, eu ganhava isso, o equivalente a um dia. Ele vai de manhã em 3 casas, fatura 150 em cada uma. Essa é a mentalidade do brasileiro. Então, vou fazer. Só que, para ele ganhar os 150 que o Pedro, que é o vizinho dele, ganha, ele precisaria pelo menos ter a experiência e o treinamento que o Pedro tem, mas ele não quer se sujeitar a estudar. Você é professora, tu sabe o que eu estou dizendo. Então, ele não mais, está cada dia pior. Está pior. Então, ele não quer se sujeitar. O que ele faz? Ele pega todo o dinheiro que era direito dele, o Fundo de Garantias e Indenizações, o 13º profissional, proporcional, aquela coisa toda, mete no negócio sem conhecimento nenhum de gestão, sem conhecimento nenhum tributário, sem conhecimento de nada, nem conhecimento de elétrica, porque ele bestou que ia ser eletricista. E aí o que acontece? Ele quebra. Quando ele quebra, você produz para a sociedade mais uma pessoa. Ah, não. Isso não é para mim, isso não dá certo. Vou pegar o seguro-desemprego. Ele ajusta o estilo de vida dele para o que o seguro-desemprego paga. Quando ele vê que ele consegue mais ou menos se adequar, não, mas agora tem bolsa, depois... Bolsa e aí ele não trabalha mais. Porque ele acha que para trabalhar ele vai ter que ganhar N vezes aquilo que ele ganha parado. E aí eu faço um desafio para você. Goiânia está sofrendo uma praga que não tem quem consiga dar cabo. Todos os sinaleiros, todos os estacionamentos estão tomados de gente pedindo dinheiro. Você pergunte para qualquer um deles, se for mulher, você quer ir lá em casa, fazer uma limpeza, lavar a louça? Tem uma mala de roupa para você passar? Pergunta para o sujeito forte. A melhor parte para mim é que eles têm Pix. A melhor parte é que o cartaz tem Pix. Lá no cartaz tem a chave Pix. Quer dizer, se você tem Pix, você tem uma conta bancária. Sim. Gente, na sua época lá atrás, no Banco do Brasil... As pessoas que pediam na rua não tinham conta. Olha, lá no interior não tinha disso. A gente não via pessoas... As pessoas que... Pessoas necessitadas sempre teve. Até por volta de 2006, quando eu estava no Rio Grande do Sul, o que acontecia... Eu não vejo isso aqui, mas o que acontecia lá? Tinha... Desculpa te interromper, mas não tinha um orgulho de trabalhar e de não ter que precisar de serviço social? Mas foram outros tempos. Isso hoje é mentalidade europeia. Isso aqui não cola, né? Não, isso... Mentalidade europeia não, é mentalidade brasileira. O orgulho de não precisar... Depois eu vou contar um caso que aconteceu com uma pessoa próxima a mim. Desculpa ter te interrompido, pode continuar. Então, o que acontece aqui? Quando eu estava no Rio Grande do Sul, um pouco antes de vir para Goiânia, lá é frio, né? Lá nós temos as 4 estações. Vocês não sabem o que é 4 estações. Lá nós temos não, aqui tem 2. É verão e inferno. Lá nós temos as 4. Então, eu tive épocas na minha região, que é o norte do Rio Grande do Sul, que você chegava à noite, na madrugada, você tinha -2, -4.
Aí amanhecia com 1 grau positivo, 2 graus positivos, neblina, às vezes geada, aquela coisa toda. E com essa profusão de gente passando necessidade, desgraçadamente, você via as pessoas dormindo nos bancos de praça e todo o inverno no Rio Grande do Sul tem gente morrendo de frio no inverno. Bom, onde é que eu quero chegar? Existem esses serviços sociais voltados para dar suporte para essas pessoas. Então, em Porto Alegre tinha um muito grande, inclusive, parece que era tocado por um padre, e tinha uma frota de Kombi. Uhum. Então, eles saíam, quando a meteorologia informava que a noite seria muito fria, com temperaturas próximas de 0, os caras se antenavam, pegavam as Kombi, botavam a gente dentro e saía para caçar essas pessoas embaixo de marquise, embaixo de viaduto. Vamos lá para o nosso centro, você dorme, toma um banho, faz a barba, dorme lá com um cobertor e amanhã de manhã você toma um café e aí você está liberado para fazer o que quiser. Sabe o que eles diziam? Não vou. Se você quiser trazer a sopa aqui, eu vou comer aqui. Não, mas aqui está frio, aqui está úmido, está chovendo, tem geada, pode nevar. Não vou, porque se eu sair daqui, alguém vem e pega o meu lugar. Ah, era um ponto de mendicância. Era um ponto ali de trabalho, em aspas. Então. Ah, entendi. Aí você fica assim... o seu coração começa a ficar um pouco duro com relação a isso. Aí quando eu chego em Goiânia, que eu vejo que o grande problema que eu via no Rio Grande do Sul, que era a baixa temperatura, não existe aqui. E vejo pessoas fortes, capazes de trabalhar, de fazer alguma atividade, por mais básica que seja, mas para receber algum dinheiro. Não. Eu tive um amigo meu que eu tenho que confiar no que ele me falou. Não, o cara não disse para mim, mas o meu amigo me disse. Se ele me disse, eu assino embaixo. Ele disse que ofereceu um trabalho para um sujeito desse. Um cara da faixa dos 40 anos. Que se você desse uma garibada nele, assim... Não, você não está entendendo. Eu ganho muito mais aqui do que se eu for trabalhar. Aqui eu venho quando eu quero. Aqui em Goiânia. Isso é muito triste. A pessoa não ter orgulho de se... Então, isso é triste, mas isso é irritante também, né? Sim. Porque a pessoa não tem iniciativa de sair daquele problema, de sair daquela inércia, de sair daquela condição que ela se encontra. Onde é que eu ia chegar para ti naquilo que aconteceu conosco, né? Conosco não, com uma amiga nossa que mora em Bruxelas, na Bélgica. Ela relatou para a Patrícia que tinha uma outra brasileira que trabalhava com eles lá e ela perdeu o emprego. E lá o serviço social é forte. Então, se você está lá, está trabalhando e perdeu o emprego, você vai no ministério deles lá e eles começam a te dar suporte, se não me engano, 6 meses. Mas é um dinheiro que para o Brasil é impensável pagar para alguém sem atividade. É muito dinheiro na nossa realidade. E a pessoa ficou... agora estou tranquila, né? Não estou trabalhando, mas estou ganhando praticamente o que eu ganhava quando trabalhava, estou tranquila. Só que lá não tem essa história de estender o prazo. Parece que é 6 meses e acabou. Nisso, uma nativa lá da Bélgica ficou sabendo. E aí elas estavam conversando, essa amiga da Patrícia, essa que mora lá, e disse assim, ela disse algo mais ou menos assim, eu acho interessante a forma que vocês têm de pensar. Por quê? Não, a pessoa perde o emprego, ela sai correndo, vai atrás do governo, pedindo recurso para o governo dar o suporte. A lei aqui diz que tem que dar, o governo dá. Não, mas qual é o problema nisso? O problema é que nós pensamos de forma diferente. Primeiro, quando eu perco o meu emprego, eu posso estar sinalizando para a sociedade que eu sou problemática e que eu não tenho competência. É o primeiro problema. O segundo, quando eu vou no ministério pedir suporte financeiro... eu assino um recibo que eu sou problemática, que eu não sou capaz. Eu estou tirando de alguém que pode realmente precisar desse dinheiro. E aí volta aquilo que nós comentamos no início, que a mentalidade brasileira é a seguinte, eu quero me dar bem e o resto que se exploda. Não estou nem aí. Nossa, vou ter que repetir o que a gente já falou aqui no outro episódio. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Sempre. Nossa, eu acho horrível. Sempre. Lamentavelmente é isso. Nós temos um país riquíssimo, nós temos um país com possibilidades imensas. Todo mundo tem inveja do Brasil sem os brasileiros, tá? Do Brasil, da geografia do Brasil.
Da natureza e dos recursos, mas o brasileiro mesmo... Quando eu comecei a minha faculdade de administração, em 1977... O bom é que você fala os números, não, né? Eu sou o cara dos números. Não, pessoas aqui não nascidas em 77 e 87... É sinal que eu ainda estou bem, não preciso ir para o baobá. Vão te achar uma múmia, Zé Mário. Quando eu comecei minha faculdade de administração em 1977, eu já ouvia a máxima de que o Brasil é o país do futuro. Faça o cálculo de 77 para cá, quanto tempo decorreu? Nós estamos em 23, então nós estamos... 24, você 24, já virou. Já passou 24. Então nós estamos falando de 40 e vai para 47 anos. Né? 47 anos. Cara, faz quase meio século que nós estamos ouvindo isso e o Brasil continua daquele jeito que estava lá atrás. Porque é a mentalidade do brasileiro. Exatamente. Pode não ser de alguns, mas da maioria, infelizmente, é. A região que eu morei enquanto funcionário do Banco do Brasil, lá nessa cidade de nome esquisito, é a segunda maior comunidade de holandeses no Brasil. Não sabia. Pense num povo, Cláudia. Trabalhador. Não, Cláudia, eu deixei de assistir, desculpe o que eu vou falar, eu deixei de assistir jogos da seleção brasileira, mas não perco nenhum da seleção da Holanda. 74, você torceu para quem? Não, ainda torcia para o Brasil. Ah, tá. A Holanda é um país sensacional. Se você for olhar a história da Holanda, o que ela passou na guerra, é um absurdo. Se você vê o tamanho da Holanda, você não entende as como terras que eles ganharam construindo diques, né? Tudo é abaixo do nível do mar. Cara, é só problema. É só problema. Então eu sentava com aqueles senhores, aqueles vovôs que tinham vindo da Holanda para colonizar o norte do Rio Grande do Sul. Eu ficava encantado com as histórias dele, né? E esses caras me ensinaram uma coisa muito importante. Eles não esperam por ninguém. Eles não esperam por ninguém. Naquela época só tinha navio. Eu tinha um cliente meu lá no posto, que eu gostava de sentar com ele. Quando ele estava de pá boa para contar a história, e eu estava com o tempo, ele dizia assim, ó, Mário, senta aqui do meu lado. Mário, é o nome dele? Mário, eu? Mário. Mário, ele estava te chamando. Mário, senta aqui do meu lado que eu vou te contar umas histórias. Eu erro um menininho desse tamanho. Eu erro um menininho. Meu pai e minha mãe, todo mundo fugindo da guerra, vieram para o Brasil. Quando eu subi no navio que eu vi aquele sujeito, eu quase caí para trás. Mas quem, seu Peter? Um negro. Eu nunca tinha visto um negro. Não tinha na Holanda. Não tinha na Holanda. Perguntei para minha mãe, o que houve com ele? Ela disse, não, é uma pessoa como nós. Só que ele tem a cor da pele diferente. Eu fiquei dias impressionado com aquilo, ele contando para mim. E como extraterrestre, né? Exatamente. É um povo absolutamente sensacional. E esses caras, a paixão que eles têm pelo Brasil, uma vez ele me disse assim, meio em off, né? Ele disse assim, olha, vou te falar uma coisa. Eu queria ver esse país na mão dos holandeses. Sem Quase estivemos. Eles invadiram Pernambuco. Ele disse... Mas os portugueses ganharam. Ia ser a maior nação do mundo, isso aqui. E eles falam com conhecimento de causa porque eles saíram de um país que hoje, tecnologicamente, em termos de turismo, é um país importante na Europa, vieram para um país que não tinha nada na década de 1950, 1940, quando eles aportaram por aqui, não tinha praticamente nada. Eles contam assim, ó. Eu tinha um amigo meu que tinha um Maverick V8. Então Maverick? Ele saía, quando eu era criança. Vai lá na Wikipédia e olha uma imagem do Maverick V8. Era uma coisa mais chique. Era um carraço. Era um carrão. Só grandes empresários tinham. Mas de jovem, né? E ele era um holandês que ele ia para o Porto Carro esportivo. Ele ia para o Porto de Santos buscar os holandeses que chegavam e que queriam ir para lá, para não me tocar para aquela região lá. Então ele abastecia lá no meu posto e ele contava as histórias. Ele dizia assim, uma vez eu fui pegar uns holandeses, ele não falava uns conterrâneos meus, ele já estava falando português. Fui pegar uns holandeses lá no porto, sendo ele holandês. Sendo ele holandês. E os caras sentaram no carro e aí disseram assim, tá, e aí quanto tempo nós vamos levar para chegar? Só amanhã. De Santos ou Rio? Porto de Santos. Santos para não me toque. Até o norte do Rio Grande do Sul. Só amanhã. Só amanhã.
Mas esse carroça não anda? Não, o problema não é a carroça que não anda. Que anda. Você vai ver por quê. E aí o que ele fazia? Só para judiar dos caras. Ele saía de Santos, andando, aí ele dizia assim, eu dava um jeito de chegar em Curitiba ou para o almoço ou para o jantar. Aí eu levava naquela churrascaria Madaloso. Sei. Enorme. Eles ficavam olhando aqueles espetos com aqueles pedaços de carne assim. O que é isso? Isso é carne. Lá a carne era contada. A carne bovina era só para gente milionária, né? Na Holanda. Tudo era carne de porco. Isso é carne de boi, carne de vaca, carne bovina. Mas desse tamanho. E o garçom vem toda hora. E o cara dizia, tu vê a preocupação, ele dizia para ele assim, eu não sei nem cortar isso, porque se eu cortar eu vou estragar. Estragar o corte. E aí eles vão jogar fora. Não te preocupa com isso. Aí passava lá a divisa, né? Ele contando, São Paulo para o Paraná. E ele olhava aquelas placas e dizia assim, estamos chegando? Não! Aí Paraná para Santa Catarina. No meio. Estamos chegando? Não tem calma, mais, Vera. Então veja o potencial. Nossa! Ponta uma cabeça de alfinete. É isso aqui. Uma cabeça de alfinete no mapa. Veja o potencial que nós temos no Brasil e que não sabemos aproveitar. E eles foram expulsos de Pernambuco e eles fundaram... Conhece essa história? Quando os holandeses perderam? Subiram para Guiana? Muito melhor do que isso. Fundaram Nova York. Foram para Nova York. Mais um case de sucesso dos holandeses, porque o norte do Rio Grande do Sul é um sucesso em função deles. Quem desenvolveu plantio direto, desenvolvimento de maquinário, colheitadeira, plantadeiras, foram eles. Eles que trouxeram essas ideias para cá, eles que começaram com as ferrarias, depois começaram a importar as máquinas. É uma história linda de conhecer. Nossa, eu não sabia que tinha tanto holandês assim no norte do Rio Grande do Sul. Esses caras são sensacionais. É o povo que eu admiro no mundo, são os holandeses. E o Brasil? Eu lembrei do Chicanice. O Brasil é o país do futuro. 50 anos já. Não muito mais. Esse livro, eu acho que, se não me engano, era da Segunda Guerra. Dos anos 40. É lamentável. E aí entra governo, sai governo, aquela história. Você acha assim, porque fulano, agora sim, agora vai. Não vai não, porque eu costumo dizer que uma eleição é como um baile. A orquestra está lá tocando a música. Você vai votar, seria a mesma coisa que você querer entrar no baile, né? O que eu vou fazer? Eu quero entrar naquele baile, eu vou escolher o meu candidato. Aí quando você chega no salão e está tocando uma valsa, você quer dançar um samba. O candidato a presidente que venceu. Não, agora eu quero mudar tudo. Você vai tocar, você vai dançar a música que está tocando. Você não vai mudar a música aqui. E não são esses os grupos de poder e de força que nós temos acima do presidente, que hoje está bem claro quem são. Não, você não vai fazer, porque se você começar a se mexer muito nessa cadeira, nós vamos te tirar. Se nós não te tirarmos, nós vamos dar um jeito de matar. Nem me fale a comemoração da queda do avião do Teori Zavascki? Teori Zavascki, né? Saiu em tudo quanto é lugar na mídia, né? Então, e quem entrou mesmo no lugar dele? Quem entrou no lugar dele? Distinto público. Quem substituiu o Teori Zavascki no Supremo? Nomeado por Michel Temer. Quem foi? A única nomeação de Michel Temer, quem foi? Foi certeira, hein? AM. Pois é. Triste-cina do Brasil. É a triste-cina do Brasil. Toda vez que a gente está ali no quase, né? Agora vai e não vai. Olha, é lamentável te dizer isso. Eu perdi as esperanças. Assim, porque hoje eu não sou mais um jovem. Eu não tenho mais avô. Eu não tenho mais aquela tesão de querer mudar o mundo, aquela coisa toda. Vamos fazer o seguinte. Eu vou me esgueirar para me ajeitar conforme a cavalaria passa, porque vou te falar um negócio, não dá para mudar mais. Ficou contaminado de uma forma... Mas aí é que tá. Um dos males também é essa ideia de que eu vou conseguir mudar o mundo. Não, isso já é contraproducente você ficar imaginando isso. Sim. Porque esse é um pensamento revolucionário. E esse pensamento, ele não é muito bom. Eu acho que porque quando você está muito focado, quando você está muito entusiasmado com o macro,
você, via de regra, você pode ver na literatura e na biografia de várias pessoas, eles esquecem de quem está do lado, de quem está ali Sim. bem próximo. Sim. Um exemplo disso, falar em revolucionário, o filósofo Jean-Jacques Rousseau, que teve 7, 8 filhos e colocou todos para adoção, de forma muito caridosa. Ele Sim. teve com a lavadeira, né, com a empregada doméstica da casa dele. É sério, né? Um filósofo francês, Famosíssimo. muito famoso, influente, né? Um iluminista. A justificativa do Rousseau para entregar todos os filhos um a um na porta do orfanato foi: não, mas vai ser melhor para eles porque eu não tenho tempo, porque eu não tenho condições, porque eu estou muito ocupado com política. Quem veio primeiro, Rousseau ou Karl Marx? Rousseau. Então, Karl Marx aprendeu com ele. Aprendeu com ele, que também era um pústula, né? Que também era um grande vagabundo. Não valia nada. Não valia nada. Aí ele pegou a herança, a mulher dele era aristocrata. Sim. A mulher dele, do Karl Marx, Jane, é que tinha dinheiro e ela recebeu a herança de um lado, da mãe, a herança do outro, do avô, e ele torrou usufruiu toda a herança da esposa. Todo o dinheiro. Ela tinha dinheiro. E ele viveu sempre do dinheiro dela. E essa é a teoria que querem nos pregar hoje, que é o que funciona. Não, mas não funciona. Claro que não Aliás, funciona. funciona. Funciona, sabe para quem? Sei. Para aquele grupinho. Funciona para quem quer colocar isso... Não, funciona para o grupinho. No grupinho. meio da sociedade, lógico, porque eles vão obter ali a meia dúzia, a elite, sempre vai funcionar. E aí, as pessoas, elas têm um equívoco muito grande, primeiro de achar, eu não uso mais essa expressão, o socialismo não funciona. Funciona? Funciona? Olha lá a família do Fidel Castro, se não funciona. Super funciona. Eles estão no poder há 70 anos, funciona. E outra coisa também que fala assim, mas que o grande opositor do capitalismo, do socialismo, é um contra o outro, né? O socialismo é antagonista ao capitalismo, o capitalismo é antagônico ao... Não é. Se fosse assim, a China não seria capitalista. Não, a China tem um sistema híbrido e funciona. Sim, porque o opositor real mesmo, de fato, do socialismo... não é o capitalismo, porque o capitalismo é apenas um sistema econômico, ele se adapta, né? Ele é o poder econômico. Sim. E eu tenho o poder político. E aí, o que é a danação? Danação é bem mineiro. O que é a danação nesse país? É que o poder político, ele sempre está associado com o poder econômico. O que é o ideal? O ideal é que o poder econômico esteja de um lado, o poder político esteja do outro. E aí, por exemplo, o poder econômico. Você lembra como começou o capitalismo? Lá na Inglaterra, século XVIII, condições de trabalho, 16 horas por dia, fábricas sem equipamento de proteção, trabalho infantil, tudo aquilo que acontecia, né? Tudo de ruim. Tudo de ruim. O que as pessoas fizeram? Correram, poder econômico, poder político. As pessoas que estavam sendo... aviltadas, exploradas pelo poder econômico, correram para o poder político e falaram... E aí? E aí? A gente, né? No tempo que dava para fazer isso, né? No tempo que dá. Mas Inglaterra, amigo, não era Brasil, era Inglaterra. Assim, como é que é? Vamos proteger aqui. A gente tá morrendo de trabalhar nessa fábrica aqui. Tá parecendo o quê? Criancinha chinesa? O poder político, então... reconheceu direitos trabalhistas para as pessoas. Os trabalhadores. Por quê? Quando acontece, por exemplo, do poder político estar muito com as asinhas de fora, as pessoas, o povo, pode correr para o poder econômico e falar assim, e aí, poder econômico? Corta as asinhas aí desse rei, que esse rei está muito despótico. Aí a elite econômica vai lá e fala, amigo... Isso está em voga hoje, né? Você sabe disso. Sim, foi o que fizeram com a Dilma. Foi a última vez que a gente viu isso acontecer. Exatamente. Essa é a minha aposta. Então, só fechando esse raciocínio, o poder econômico associado ao poder político faz de nós, o povo, meros espectadores. Sim, a gente se incomoda, a gente sofre os efeitos, mas nós não decidimos nada. Então eu tô torcendo. Olha, eu vou falar uma coisa aqui... Vamos ver se a tua torcida é a mesma da minha. Eu não sei, vamos ver. A gente não combinou nada. Eu estou torcendo por uma recessão braba, por uma quebradeira de cima e embaixo. Por quê? Quando o Brasil
Quando a Dilma conseguiu colocar o Brasil na pior recessão dos últimos 100 anos, o poder político, o poder econômico falou assim, deslocou do poder político, falou assim, a gente não tá ganhando mais tanto, né? Não tá tão legal esse relacionamento. Então, Dilma, tchau. Né? Não estamos mais gostando de você, porque é a maior recessão dos últimos 100 anos. Segundo consta, foi um golpe, mas não foi. Não foi. Não foi a elite golpe. econômica que falou, olha, tá nos atrapalhando os negócios aqui. O que houve é que alteraram-se os pratos da balança, né? Não, se a elite econômica estiver ganhando dinheiro, tudo bem. Mas então, quando eles estão ganhando dinheiro, eles estão quietos. Tá tudo perfeito. A gente pode estar em recessão, gente pode estar passando fome. Quando a gente fala violência aqui, pode ter explodido ao grau máximo. Quando a gente fala em elite econômica, você tem que entender banqueiros e grandes empresários de grupos nacionais. A partir de trilhões, né? Não é o seu Zé que montou um açougue, tipo, não é o... Goiás tem uma empresa que poderia ser classificada, fala. né? Nem fala. Não, você não vai falar. Não vou falar, mas não, Goiás tem uma. Você vai falar. Não vou falar. Vai falar. Goiás tem uma. Grupo JBS. Eu ia falar isso. O Grupo JBS é um dos... lá vem outra palavra em inglês que eu odeio. Dos players, né? Nesse jogo, nesse Eu tenho uma esquema palavra todo. em português para eles. Ladrões. Do dinheiro público, porque a JBS, primeiro ela pegou o nosso dinheiro do BNDES e me corrija se eu, porque eu não é minha área, mas eu leio um pouco. Me corrija se eu estiver errada. A JBS pegou o nosso dinheiro no BNDES, o dinheiro dos pagadores de impostos, e foi comprando frigoríficos pequenos. Foi isso. E quando ela tinha o quase monopólio do mercado de carne, proteína animal, como dizem. Né? Proteína animal. Mercado de carne, vamos falar, carne de vaca. Carne e derivados. Ela fez dumping, que é abaixar o preço para quebrar quem não conseguiu comprar. Exatamente. Sim. Ou seja, nossa, vontade de falar um palavrão. Esses filhos de uma mãe virtuosa pegaram o dinheiro nosso, monopolizaram o mercado de carne. Não foram os únicos. Não, citando um exemplo local, Esse né? foi sempre foi assim. No tempo recente, foram os primeiros. Não vou dizer que eles inventaram a regra desse jogo. Não, isso já aconteceu. Já acontecia antes, mas assim, nesse porte, foram os primeiros. E aí depois vem uma leva. Tem mais? Quem? Estou por fora. Magazine Luiza. A Magazine Luiza é anterior, não? Não, Magazine Luiza veio depois. Aí começaram, aí tem todas aquelas manobras contábeis, por isso que eu digo. Mas isso é o capitalismo à la China, né? É o capitalismo vamos fazer um parênteses aqui. As pessoas perguntam para mim assim, você me aconselha a investir o meu dinheiro onde? Nos Estados Unidos. A primeira resposta que eu digo é a seguinte, tirar o passaporte. A minha área, apesar de muita pressão que eu tenho, a minha área não é de investimento. Eu não falo sobre investimento, eu precisaria ter algumas certificações para poder falar de investimento, né? E eu não quero incomodação com nenhum tipo de fiscalização nem nada. Mas o que eu digo para vocês que estão nos assistindo é o seguinte, você quer ganhar dinheiro com o seu dinheiro? Se você quer ganhar dinheiro com o seu dinheiro, você tem um lugar para jogar o seu dinheiro no Brasil, na Bolsa de Valores. O risco é tremendo. Eu não tenho saúde mental para jogar na Bolsa. Não. Mas lembre do seguinte, apesar de venderem a ideia de que uma Bolsa de Valores é um ambiente extremamente seguro, que tudo funciona conforme as regras, não é assim. Um boato plantado na imprensa derruba o teu investimento da vida inteira. Se você tiver já aconteceu o azar, várias vezes. Se você tiver o azar de ter aquelas ações em mãos. Então, as pessoas dizem, mas você tinha que falar sobre isso, você tinha que dar curso sobre isso. Não, eu não falo sobre investimento, porque para mim, investimento é o seguinte, quanto é que você tem para botar no banco? Minhas economias estão em 300 mil reais, mais ou menos. Pega esse dinheiro e vai fazer um investimento fora dos métodos tradicionais. Pensei que você ia falar fora do país. Fora dos métodos tradicionais que nós temos. Quais são os métodos tradicionais? Eu vou aplicar dinheiro no banco. Você vai empatar com a inflação se tiver sorte. Quem é que ficou rico aplicando em banco? Quem são os maiores investidores do Brasil? Barsi, esses caras? É bolsa. Mas esses caras já perderam muito
para chegar onde chegaram. Então, você tem que ter sangue de barata gelado e tem que ter muito dinheiro. Outra máxima que você tem que ter em mente é a seguinte: quem perde dinheiro não fala, não conta. Você só ouve falar de quem ganha. E aí tudo parece um mundo perfeito. Cara, joguei numas ações lá na Bolsa de Valores, em 60 dias fiz 25% de lucro. Opa, eu vou também. Começou o seu inferno astral. Porque nada daqui, não está escrito em lugar nenhum que aquilo que aconteceu até aquele momento vai se repetir. É o primeiro ponto, né? Como é que eles dizem? Ganhos passados não significam certeza de ganhos futuros. Né? Outra coisa, você acha realmente que você entende do mercado Bolsa de Valores para se meter lá? Cara, aquilo é jogo de cachorro grande. Nós somos neném. Então, por isso que eu nem entro. Eles pegam 10 mil manés como nós, cada um bota 10 mil reais lá e um ganha. Por quê? Porque dali a pouco ele está lá com uma série de aplicações, inclusive está comprado, está vendido, aquela coisa toda, que são operações que não precisam de dinheiro. Então você está pegando o dinheiro que seria a sua aposentadoria, que seria a segurança da sua família, e está aplicando num lugar em que a Cláudia, que é expert no assunto, não precisa de dinheiro para ganhar dinheiro. É um jogo desleal, cara. Você está jogando o seu futuro contra ela, que está jogando opinião. E ela normalmente vai ganhar, porque ela tem muito mais conhecimento de como funciona aquele ambiente. Eu não me meto onde eu não conheço as regras. É muito complicado. Você não conhece as regras, você não domina o conhecimento. Se vocês soubessem como funciona o mercado financeiro no Brasil, vocês não dormiriam. Estou falando sério. Eu resolvi me aprofundar agora nos últimos tempos com relação a isso, estou lendo muito com relação a isso. É um absurdo. Cabe um programa só para isso. Nós estamos perdidaços, nós não temos para onde ir. Então, você tem que manter a sua reserva financeira, preferencialmente em algo que tenha liquidez plena e imediata. O que é liquidez plena e imediata? Seu menino aqui na escola sofreu uma queda e fraturou a perna. Aí você diz, levo para o postinho ou levo para um hospital particular? Privado, particular. Não, para o meu filho tudo, vou levar para o hospital particular. Você tem o dinheiro? Tenho. Onde é que ele está? Ele está num CDB de 90 dias. Não, então você não tem. Você tem daqui a 90 dias. Apliquei faz 30. Aí você vai no gerente do banco, pelo amor de Deus. Não, você aplicou para 90 dias. Agora, eu posso fazer uma liberação para você do quanto você quiser, desde que você me pague, vai ter que estar lá no contrato, você vai pagar um ágio de 30%. Então, você vai receber com desconto de 30% aquele valor, que você levaria pela inflação brasileira hoje 5 anos para recuperar. Tem graça um negócio desse? Não tem, cara. Então, qual seria um investimento seguro? Fundo imobiliário? Fundos, eles não servem para ganhar dinheiro. Você encosta para empatar. Para empatar. Ganhar dinheiro, lamentavelmente, eu vou te falar uma coisa aqui. Trabalhando. Você não fica rico trabalhando. Você fica rico especulando. Mas para ganhar dinheiro, se você tiver uma boa formação, souber trabalhar na sua área, você ganha dinheiro. Aí a gente volta para a mentalidade do brasileiro, que é meio encostado. Não quer saber de estudar, né, professora? Tá difícil. Tá difícil. Ninguém quer estudar. Hoje, agora me ajeitei aqui. Hoje, você que é pai e mãe, você há de concordar comigo. Hoje, as escolas veem o seu filho como um cliente. Já ouvi muito isso. Alunos não podem mais ser reprovados. Que legal, meu filho então não vai ficar marcando passo, repetindo o ano. Não, pode ser muito bom hoje no primeiro, no segundo ou terceiro ano do fundamental. Quando ele chegar no final do ensino médio, ou quando ele chegar na porta da universidade, você vai ver a disparidade que existe entre um aluno que estudou e que galgou todas essas séries, passando de ano com sobra, e o seu que foi empurrado porque ele é um cliente e não pode ser contrariado. O cliente tem sempre razão. O cliente tem sempre razão, porque é uma máxima idiota, eu não sei quem foi que entendeu, quem foi que liberou isso. Eu brigava demais com relação a isso quando eu tinha minha empresa no Sul. Quem tem razão é empreendedor, o cliente não tem razão. Tá? Mas isso é outro assunto. Então, quando você vê, por exemplo, saiu agora essa semana uma nota de que houve não sei quantas redações, né, no Enem com nota... Poucas e nenhuma do Maranhão.
Que nós tivemos aquele brilhante governador que vai ser nosso ministro da Justiça. Eu Nenhum do Maranhão. Não sei se era do Piauí ou do Pará, uma menina. Você tem que ler o que ela fez para passar, para tirar a nota. É nota 1000 que se chama, né? É nota 1000 na nota redação. 1000 é quando... quando gabaritou, enche a grade. Enche a baia, nota 1000. É esforço puro, é acordar de madrugada, é estudar. Sim, todas as vezes que você... é uma louca! Isso aí é uma... desses piradinhos, esses nerd. Não é não, é a pessoa que quer. A pessoa que tem vontade, ela consegue. Ela vai até conseguir. Se eu desisto no primeiro revés, lamento te dizer, você tem perfil para pouca coisa nessa vida. Porque revés é o nome do que nós estamos vivendo hoje. Você sempre está sofrendo reveses. Sempre. Mas aí a gente até chega sempre à mesma conclusão. A cultura, o espírito do nosso tempo atual é de que ele não pode se esforçar muito. Ai, coitadinho, não. Como é que você vai botar uma criança de 12 anos para engraxar 4 sapatos para o pai para ganhar uma merreca? Então, esse espírito de eu não tenho saúde. Eu mesma agora, eu percebi que eu falei no começo do episódio, eu falei, eu não tenho saúde mental para jogar na bolsa. Mas é uma expressão corrente, né? Que a gente está sempre vendo aqui. Tudo afeta. Ai, nossa, eu sou muito dolorido. Quando a pessoa diz para mim que não tem saúde mental, e você não é a primeira que fala, não tem saúde mental para jogar na bolsa. Eu também não tenho, mas o que nós queremos dizer é o seguinte, eu não tenho conhecimento suficiente para jogar na bolsa. É isso. Porque o risco é muito grande. Porque quando você tem conhecimento, você tem embasamento ali, você sabe o que esperar. Então, isso não te isenta de perder. Não, mas de maneira você vai nenhuma. Muito mais seguro. Claro, você tem segurança na matéria. Agora, se você não estuda, se você não se esforça, se você não tá nem aí, você tá seguindo a manada, tá? Você tá vivendo como todo mundo está vivendo. E entenda que essa é uma vontade que parte de cima. Você não deve ler, você não deve se instruir, porque não é bom para quem está no andar de cima, ter as pessoas aqui embaixo tendo opinião diferente do status quo lá em cima. Não interessa para eles que você vá se informar em veículos de imprensa, de mídia alternativos e não naqueles grandes grupos. Há quantos anos nós somos os últimos lugares no PISA? Não, vamos falar de QI. Está muito em voga aqui agora uma reportagem abaixou. Comentários. A primeira geração que o QI dos filhos é menor do que o QI dos pais. Justo. Então, isso provocou o quê? Provocou um estudo e aí as pessoas começam... Porque o bom da história é quando você começa a fazer comparativos. Aí você vê realmente o que está acontecendo. Eu estava lendo um vídeo numa das redes sociais, o cara explicando o seguinte. Para você poder pleitear uma vaga no exército norte-americano, você tem que ter um QI mínimo de 83. Que é bastante razoável, é uma pessoa normal. O brasileiro tem um QI de 78 na média. Então, dizer assim, vamos falar de média, 50% das pessoas que você vê na rua quando você está caminhando, elas não têm condição nem de se alistar no exército americano. Pronto, não estou falando que o cara vai ser um Elon Musk, que ele vai ser dono da Tesla, que ele vai ser presidente da Petrobras, hoje é cargo político, ou presidente de uma Volkswagen, coisa assim. Não, nós estamos falando de se alistar no exército americano. Aí o sujeito passa da média de 83, com 85, parece que é o ponto de médio deles, o ponto de corte é 83, 85 é aqui, e aí nós já estamos falando de, se não me engano, 30 e poucos % da população brasileira. 33% que tem o QI... QI 85. 85, que é o normal? Eu sempre achei que fosse 90. Não aqui, né? Normal lá fora. Ah, tá bom. Porque nós não estudamos, minha gente. QI é quociente de inteligência, mas é aquela história, como é que você desenvolve a sua inteligência? Estudando, aplicando problemas matemáticos, resolvendo problemas matemáticos. Hoje, como é que os trabalhos escolares do seu filho? Ele pega um tablet, um notebook e vai lá, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V. Ele não está estudando. Existe aqui uma patifaria muito grande, porque ele está fazendo... O que ele está fazendo é uma desonestidade e a professora ou o professor que está corrigindo está fazendo outra. Ele está vendo que é um copia e cola, mas ele dá nota como se a produção fosse do aluno. Eu já tenho uns 20 anos que eu não dou mais trabalho.
Desde que surgiu a internet, o Google facilitou as buscas, e aí eu percebi, eu tô fazendo papel de trouxa aqui, porque eles estão copiando e colando. Aí Cláudia, eu eu não quero te colocar na mesma faixa etária minha, mas eu vou te fazer uma... Não sou, Zé Mário, eu tenho apenas 57 anos. Eu vou te fazer uma pergunta. Eu não tenho 67. Como eram as pesquisas no nosso tempo? Eu pegava a Barça. Na biblioteca da escola, que só tinha uma ou duas Barças e você tinha que agendar quando é que ia. E você tinha que levar a folha de papel ao maço. Ao maço, 2 ou 3 canetas Bic, porque uma ia ser pouco, tinha que escrever tudo. Aí voltava para casa com aquele material. Agora você vai passar limpo, porque tá cheio de riscado. Não era isso aqui que eu queria, aquela história toda. Normalmente em grupo, porque nas escolas era 1 ou 2 edições ou da Barça ou da Delta Larousse. Larousse. Né? Que eram as topíssimas, eram as Wikipédia da época. É. Então você fazia grupo de 6, 7 pessoas para mais pessoas aproveitarem aquele momento de deleite, de, nossa, eu vou pegar uma enciclopédia Barça. Eu tinha em casa o meu pai. Eu tinha. O meu pai tinha a Delta. Comprou. O pai tinha a Delta, né? Ele comprou a Delta para nós e ia atualizando todo ano. Ele dizia assim, a Barça é muito cara, eu não posso comprar para vocês. Mas dava a Delta. A minha casa, a casa em que eu fui criado, a casa com os meus pais, todo tipo de revista tinha. Era Fatos e Fotos, Realidade, 4 Rodas. Realidade é o nome anterior da Veja, né? Todas essas revistas anteriores do tempo de ouro. Cruzeiro. Né? O Cruzeiro. Tudo tinha lá em casa. Então, quer dizer, se um dos filhos do seu Ari fosse não prestar, não era por culpa dele. Ele estava dando todos os meios. Todos se salvaram, vamos dizer assim. Mas quem faz isso hoje? As pessoas estão preocupadas no seguinte, meu menino vai sair da escola ao meio-dia, ele vai para casa, almoça. Aí ele tem tênis, depois do tênis ele vai para o inglês, depois do inglês ele vai para não sei o que lá, depois ele vai para a aula de informática, aí de noite ele está moído, acabado, ainda precisa fazer toda a lição de casa para poder ir para a aula amanhã. Quando é que essa criança brinca? Quando é que essa criança socializa? Brincar é muito importante. Fora do ambiente escolar. Amigos, vizinhos, sujar os pés, tomar banho de chuva, não existe mais. Então é a geração que nós temos hoje. E aí eu faço aqui uma afirmação para você que tem condições, que estudou. Está muito fácil de ter sucesso, cara. Sim, porque o nível está tão praticamente baixo. não existe. Sim, eu entendi. O seu pensamento está corretíssimo. Está fácil. O nível está tão tão baixo, que as pessoas não se preparam mais, as pessoas não se esforçam mais, que não está tão complicado assim. Nós moramos numa região do Brasil que, para isso que eu estou querendo, ela não é muito propícia. Mas você lembra, Cláudia, quando deu o grosso do problema na Venezuela, começou aquela evasão de venezuelanos para o Brasil, tinha engenheiro civil formado trabalhando de garçom. Cara, você pega um cara desses e bota na sua empresa pagando um salário abaixo daquele que é pago no mercado brasileiro, para ele iniciar, para ver se vai dar certo ou não. Você tem um cara altamente categorizado que caiu no teu colo de presente. As pessoas não sabem. Ele conseguiu um emprego de garçom? Que bom para ele, né? Ele está conseguindo comprar comida para a família. Eu quero esse cara para mim. Só que aqui não tem. Né? Eles não chegam aqui, eles vão para São Paulo, eles vão para o Rio. Porque Goiás, né? Goiás Mas é algo a se pensar. Tá fácil. Quer dizer, tá fácil para você se destacar. Tá difícil para você constituir equipe nas empresas. E aí tem um monte de empresário que está nos assistindo, seguramente eles vão concordar comigo. Os currículos que chegam, por favor. É de doer, de chorar. Mas vamos deixar uma mensagem positiva no final, né? Sim, vamos lá, sua mensagem positiva no final, que é mais ou menos isso que você já falou. Não, é agora. Aproveitar. É essa finaleira aqui, ó. Nós estamos vivendo uma oportunidade de ouro. Participo de programas de TV, outros podcasts, as pessoas me perguntam assim, e 2024? Pelo que já deu para ver, lamentavelmente eu não tenho boas notícias. Mas assim, se por um lado isso é ruim, por outro vem aquele que nós acabamos de falar. É o momento de você se destacar. É o momento de você tentar investir na sua atividade. Dizer assim, olha, eu venho com a minha empresa, venho vindo, ela está meio pedalando, aquela coisa toda. Faça uma avaliação, vá no Sebrae, converse com o Sebrae, eles têm serviços subsidiados,
muito bons, você paga quase nada para obter consultoria de qualidade, e aí você tem mais segurança para investir, se for o caso. É o que eu posso dizer. Nós não temos influência nenhuma sobre as decisões governamentais. Lamentavelmente, nós temos que cumpri-las quando elas descem para o nosso colo. Mas o brasileiro é o povo do jeitinho. Você sempre dá um jeito. Você sempre dá uma garibada aqui, uma cotovelada ali, a concorrência sai. Então, como a gente vai estar na merda em 2024... É a hora de você se diferenciar. É agora. Estudar. E assim, ó. Mas se eu começar a estudar agora... Um conselho. Meu filho, qualquer um conselho hora, que eu dei para os meus dois filhos. Não tem hora para estudar. Um conselho que eu dei para os meus 2 filhos adolescentes quando eu saí de casa para vir morar em Goiânia. Eu reuni os 2 no escritório da empresa que nós tínhamos e eu disse para eles assim, ó. Eu vou deixar um conselho para vocês 2 aqui. Eu fui um maluco, a vida inteira estudei, adoro estudar, adoro ler, né? Se vocês quiserem ganhar dinheiro, façam um curso técnico. Se vocês quiserem um diploma na parede para mostrar para os amigos, façam uma universidade. Mas dificilmente vocês vão ganhar dinheiro. Fica a dica. Fica a dica. Aí eu aproveito agora para fazer a propaganda do nosso amigo Luizão. Você vai falar com ele, você vai falar com ele, a gente vai providenciar esse encontro. Tô curioso. Então passa aí o código, não é código de barra, passa aí o QR Code. QR Code. E no próximo episódio a gente vai ver com o professor Luizão, ele vai esmiuçar melhor, ele vai falar melhor desse curso que ele vai ministrar agora no começo, acho que no primeiro semestre de 2024. Então, faça um investimento em você. Isso é um investimento para a sua vida. Não tem aposentadoria que mate isso, não tem nada. Tudo que você aprendeu fica consigo, até o Alzheimer te pegar. Mas, até aquele momento, você está produtivo, né? E fazendo com que aqueles conhecimentos rendam alguma coisa para você e sua família. Sim, muitíssimo obrigada. Até a próxima. Nosso querido participante aqui, sócio honorário, José Mário, que já é a segunda participação. Teremos uma terceira, uma quarta, uma quinta. Se Deus quiser, esse programa não vai parar. Estaremos à disposição. Até mais.